Como automatizar a sua vida sem precisar utilizar inteligência artificial, chat GPT para poder montar a tua rotina e um monte de automação. O vídeo de hoje é para falar sobre hábito, criação de hábitos automáticos dentro da sua vida. E a maioria de nós tem muita dificuldade para criar um hábito novo, principalmente com o passar dos anos. Quanto mais velho você fica, mais difícil é criar um hábito por causa da neuroplasticidade do nosso cérebro. Um estudo feito em 2009, se eu não me engano, pegou várias pessoas e disse para elas, estudou elas ao longo de um tempo, para que elas criassem um hábito. Perfeito? Determinaram um hábito, a pessoa precisava criar um hábito. O que eles descobriram é que você leva entre 18, que foi o que a pessoa conseguiu mais rápido, e 254 dias para criar um hábito novo, sendo que a média estava por ali, por volta de 66 dias, ok? Então, a pessoa que conseguiu mais rápido, 18, a que mais demorou, 254, e a média por volta de 66, ou seja, 2 meses. Então, criar um hábito não é tão rápido quanto parece, certo? Tem até um livro que fala que você leva 21 dias para criar um novo hábito. Aparentemente, ele não está muito certo, ele está mais próximo do mínimo desse estudo do que da média, por exemplo, né? A média é 3 vezes maior do que ele. Mas vamos lá. Como que você faz para tentar automatizar a sua vida e conseguir criar hábitos que perdurem? E eu digo automatizar porque a melhor forma de ter um hábito é que ele funcione de maneira automática. Por quê? A nossa força de vontade é como se fosse uma barrinha de energia. Ao longo do dia você vai perdendo essa força de vontade e ao longo dos dias também, né? Quando você não tem um dia de folga e tudo mais, você vai percebendo que essa força de vontade vai se esvaindo. Ou seja, quanto menos trabalho você tiver para realizar um hábito saudável, um hábito que é bom para você, melhor. Por quê? Porque você vai ter que usar menos energia do seu cérebro para poder fazer ele. Se for muito difícil de fazer, a chance de que ele não vire realmente um hábito é muito grande. Então, o hábito não é só coisa boa e não... Afinal, tem muito hábito ruim, sei lá, de fumar. Ele se tornou algo automático. Você faz independente de qualquer coisa. É lógico que tem coisa de vício atrelada ali, mas você tem um hábito de fazer aquilo. Por exemplo, se você tem um hábito de assistir jogo do seu time todo final de semana, aquilo se tornou um hábito e você basicamente não pensa mais naquilo. Ele só é um hábito. Então, transformar num hábito é realmente automatizar a coisa toda. Como na prática automatizar a sua vida? Eu vou trazer 3 formas que eu acho que são as melhores e que eu tenho usado muito, assim. Desde há bastante tempo eu já tenho usado e são as 3 estratégias que mais funcionam para mim. Pode ser que elas não funcionem para você? Pode ser, mas principalmente a número 3, que é a que eu mais gosto, eu tenho quase certeza que vai funcionar para ti. Então, vamos lá. A primeira forma de tentar automatizar a sua vida e construir um hábito é com lembretes, despertadores, etc. No começo vai ser muito difícil realmente de fazer. Então, você precisa se lembrar de fazer muitas vezes. Por exemplo, há alguns anos, quando eu tinha muita dificuldade de tomar água, eu tinha um aplicativo no celular que contava quantos copos d'água eu tomei no dia. E ele ficava me dando alertas de vez em quando para poder realizar essa tarefa de lembrar de tomar água. Depois disso, eu fiz um teste que eu vi num artigo, que era basicamente colocar despertadores a cada hora do dia para você perceber que o tempo está passando ao longo do dia. E eu fiz isso durante mais de um ano, se eu não me engano. Eu ficava até no computador, o despertador, porque é onde eu passo a maior parte do meu dia trabalhando. E cara, hoje eu percebo a passagem do tempo do dia muito melhor, tenho uma visão muito melhor do que era naquela época, que tipo assim, o tempo era dilatado pra mim. Parecia que estava sempre à minha frente. E hoje eu consigo perceber a passagem do tempo de forma mais pausada e dividida ao longo do dia. Então, ter um despertador, ter alguma coisa que vá te lembrar de cumprir aquele hábito, é muito bom, principalmente pro começo, assim, sabe? Pra quando você
ainda não consegue aquele hábito. Então, por exemplo, se você precisa tomar um remédio novo, provavelmente você vai ter que colocar um despertador para tomar esse remédio. Porque você ainda não construiu aquilo e ainda é muito difícil para você. Não tá automatizado. Essa é a ideia, perfeito? A segunda forma, a segunda estratégia é colocar um horário fixo para fazer todo santo dia. Então, assim, essa pode parecer a mais boba, mas muita gente negligencia isso. De não ter um horário para fazer coisas que não são postas por outra pessoa. Então, sei lá, se você tem um horário de trabalho, se você sai de casa para trabalhar, aquilo é obrigatório para você. É um hábito porque você precisa chegar no horário. Você precisa chegar, sei lá, 9 horas, 8 horas no trabalho, senão você tá ferrado. Então alguém te impôs aquilo. Por que você não impõe a si mesmo algo que vai te beneficiar? Por que você não impõe um horário para fazer algo que vai te beneficiar? E eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, horário para ir na academia. Eu tenho um horário fixo para ir na academia, que é 6 horas da tarde. 6, 6 e meia, mais ou menos. Mas 6 horas, basicamente, eu paro de trabalhar. Já falei em outro vídeo aqui sobre como eu aprendi a parar de trabalhar, como eu aprendi a ter horário no home office. Vou deixar aqui depois, vou deixar aqui no card, depois na tela final para você assistir. Mas é essencial que você coloque um horário, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é muito, por causa do ciclo circadiano e tudo mais, ele é muito bom quando você atrela horários para algo que você vai sempre fazer. Então, se você não tem horário para dormir, por exemplo, é muito ruim. Existe um estudo que mostrou que a oscilação de horário para dormir e acordar faz tão mal quanto dormir pouco. Apesar da balança de que se você dormir 2 horas tu tá ferrado, mas aquelas pessoas que têm um horário próximo para sempre dormir e acordar, elas conseguem descansar mais. Até porque o seu cérebro começa a entender próximo daquele horário que é a hora de dormir e ele tá mais fácil de acordar. Por exemplo, vou te dar aqui, eu durante muito tempo acordei tarde, depois fui reduzindo, dormi tarde, depois fui reduzindo, até que hoje eu tento dormir até ali 9h30, no máximo 10 horas. Mas eu tenho um horário fixo, assim, cara, 9 horas eu já sei que eu tenho que estar na cama, já tenho que estar pronto para ir dormir, tô lendo ali alguma coisa para entrar no sono. Então, eu tenho esse horário para dormir, tanto que eu tenho uma marcação no Notion que eu avalio meus hábitos, e lá tem um checkzinho que é dormir até 21h30. Se eu conseguir dormir, eu marco. Então eu tento manter isso. E acordar sempre às 5 horas da manhã. Por quê? Porque dá mais ou menos ali 7 horas e meia de sono. E eu acostumo o meu corpo a acordar às 5 horas da manhã. Então, se eu fui dormir 21h40, 10 horas, eu tento manter acordando sempre às 5 horas da manhã. Para criar esse hábito de, cara, meu corpo entende que eu consigo acordar às 5 horas da manhã. É lógico que num dia que eu fiz alguma coisa especial e tudo mais, eu dormi um pouco mais tarde. Mas o fato de isso ser a exceção e não a regra é o que transforma em um hábito. Outro fator, leitura. A leitura, para mim, ela é basicamente a primeira atividade do dia. Então eu tenho um horário, coloco café para fazer e tudo mais, depois que eu fiz a minha oração, eu vou ler. Então tem um horário fixo, eu leio geralmente até 6 horas da manhã. Eu tenho um horário fixo, aquilo tá sempre... O meu cérebro já entende, cara, eu preciso fazer isso. Se eu estou fazendo outra coisa, se eu ligo o computador, por exemplo, para fazer uma coisa às 5 horas da manhã, ele entende, peraí, tá errado, eu sinto que tá errado. Até por isso você tá vendo, a tela tá apagada aqui, porque eu ligo o computador só depois que eu leio, escrevo e gravo o que eu tô fazendo nesse exato momento. Ter esse horário é extremamente importante. Eu tenho horário, por exemplo, para jantar. Almoçar varia um pouco, mas jantar, eu tenho um horário para jantar. Eu gosto de jantar cedo, eu janto por volta de 5 horas da tarde. Porque eu preciso jantar antes de ir pra academia. Cara, isso virou um hábito pra mim. Quando eu percebo que tá chegando 5 horas, vou lá, esquento meu prato de comida e como. Já tá na hora de jantar. Então, primeiro passo, ou primeira estratégia, começar com um lembrete. No começo vai ser difícil, então tu precisa se lembrar. Segundo, colocar um horário fixo para fazer todo santo dia. E o terceiro, que eu gosto mais, e que acho que é a estratégia que pode mais funcionar, é atrelar um comportamento a outro que já é automático. Você precisa tomar um remédio novo? Eu comecei, por exemplo, a tomar um remédio novo recentemente. E eu preciso tomar ele todo santo dia. O que eu fiz? Cara, eu almoço
Acabou o almoço, eu preciso tomar esse remédio. Eu preciso tomar esse remédio. Tá atrelado. Almoçou, tomou o remédio. Tá uma coisa colocada junto com a outra. Como que eu faço para não esquecer? Cara, é um remédio. O remédio eu sei que eu preciso tomar. Então é mais fácil de lembrar. Só que tinha uma coisa que eu tava falhando muito em lembrar de tomar. A creatina. Eu tava com muita dificuldade, tipo assim, tava falhando bastante e tudo mais. Tinha perdido o hábito de tomar creatina todo santo dia. O que que eu fiz? Eu atrelei o hábito de tomar o remédio a tomar a creatina. Porque eu tomo num copinho menor o remédio e aí a creatina tá perto, lá na cozinha, um do outro. Eu pego o armário pra pegar o remédio e a creatina já tá ali. Então eu tomo o remédio, coloco a creatina e tomo a creatina. Então eu atrelei um hábito que foi o almoço a tomar o remédio, e esse hábito de tomar o remédio hoje faz com que eu não termine de almoçar e vá fazer outra coisa e esqueça de tomar creatina. Então eu atrelei o hábito do almoço no remédio e o remédio à creatina. Então ficou mais fácil fazer. Eu não preciso de uma força de vontade para me lembrar de tomar o remédio todo santo dia e de tomar a creatina todo santo dia. Por quê? Eu fiz isso aqui, meu cérebro já entende. Terminar o almoço, o horário de almoço é tomar o remédio, tomar a creatina. Você pode criar, por exemplo, eu quero começar a ler. Eu tenho dificuldade para ler cedo. Atrela isso a tomar uma xícara de café. No começo tu vai ler 15 minutos, sei lá. Coloca uma xícara de café. Fez a xícara, colocou a xícara. Tem que estar sempre um livro do lado. Toma a xícara de café, quando acabar, tu para de ler. Atrela uma coisa a outra. Tem um outro hábito que eu já falei em outro vídeo aqui, que foi o hábito de tomar água. Eu não tava com dificuldade de tomar água tipo 0, mas eu não tava conseguindo bater minha meta, sei lá, tomar 4 garrafas dessa por dia. Ao mesmo tempo, eu precisava reduzir o consumo de café. O que eu fiz? Eu preciso tomar uma garrafa d'água para conseguir desbloquear, entre aspas, uma xícara de café e tomar uma xicrinha de café. E aí o que eu faço? Cara, eu vou lembrando de tomar. Eu geralmente tomo umas 4 garrafas dessa por dia e tomo umas 4 xícaras de café, que a quantidade fica pequena e ao mesmo tempo eu lembrei de tomar água. E, lógico, a garrafa fica sempre aqui perto de mim. O que acontece é que às vezes, sei lá, falta um tanto assim pra acabar e aí dá vontade de tomar café. E aí, como tá uma coisa atrelada à outra, eu venho, tomo o resto da água, vou lá encher a garrafa e já aproveito e pego o café. Então percebe como atrelar um hábito ao outro facilita muito a tua vida. Facilita muito a tua vida. Se você já tem um hábito que é diário, que você sabe que vai fazer e você quer criar um outro hábito, atrele ele a esse hábito que já é automático. E, por último, comece um de cada vez. Se você tem hábitos que são mais difíceis, se você quer fazer vários hábitos, digamos, quero ler e quero escrever todo dia. Ler pra mim virou um hábito fácil. Coloquei o hábito e depois que eu me mudei, né, porque durante a mudança eu tinha perdido um pouco desse hábito por causa dos horários, tava uma bagunça. Depois que eu me mudei, voltei a ler e ficou normal. Todo dia, primeira coisa é ler. Agora, tá fácil ler? Adiciona um segundo hábito. O segundo hábito é o quê? Vou fazer a escrita todo santo dia. Então, acabou a leitura, eu vou fazer a escrita. Esse hábito de gravar todo santo dia é o próximo hábito que eu tô colocando. Terminei de escrever, vou gravar o vídeo. Então, fazer uma coisa de cada vez. Porque se você tentar colocar vários hábitos de uma vez, você vai usar muito da sua força de vontade e a energia do seu cérebro para conseguir colocar eles em ação. Se todos os outros que você já tentou já forem automáticos, a sua força de vontade vai ficar em colocar só um hábito. Bom, é isso. 3 estratégias. Vamos lá, relembrando. Começar com um lembrete, que é no começo que é difícil. Colocar um horário fixo e atrelar o comportamento a outro hábito que já tá fácil. Aqui no final vão ter 2 vídeos. O primeiro é o que eu falei sobre horário de home office, que eu consegui parar de trabalhar, como eu consegui ter horário trabalhando em casa. E o segundo é um que eu falo justamente sobre isso, da garrafa d'água e do café, que se chama reforço positivo. Clica aqui em um dos 2 e vai lá assistir. Um forte abraço e até a próxima. E a gente passa a madrugada trocando fluido.